Sejam bem-vindos a mais uma temporada do nosso PodMedic. Aqui você vai consumir informações seguras e de qualidade para você. Olá pessoal, Dr. Rafael, estamos aqui com um convidado ilustre para a gente, Dr. Luiz. A gente está muito feliz em receber, ele vai ter muitas dúvidas com a gente aqui, essa esportiva, né, que ele é especialista nisso, eu acho que vai ser muito bom, tá bom? Não podemos esquecer dos nossos parceiros, os patrocinadores do projeto PodMedic, que é o Hospital Sarra, do Grupo Fleury, e o Grupo SciTech também, que nos proporciona todo esse repasse de conhecimento para vocês. Doutor Luiz, seja muito bem-vindo ao Muito nosso obrigado. podcast. Vamos conversar aqui um pouquinho, passar para os nossos ouvintes o quanto que a ortopedia ela está evoluindo, né? Pô, Fala muito um pouquinho obrigado. para a gente. Primeiro um prazer estar aqui. Espero poder agregar de alguma forma e também aprender muito com vocês. Essa parte de ortopedia está muito relacionada com essa medicina esportiva, né? O Total. que é que você pode falar para a gente sobre isso e o pessoal que está escutando com a gente? Então, vamos lá. Na verdade, assim, minha formação de base foi justamente ortopedia, né? Então, eu fiz medicina no Rio, depois eu fui para a área da ortopedia e me formei ali, fiz especialização em ombro e cotovelo. E quando eu acabei, justamente eu percebi um gap muito grande, assim, na parte da ortopedia e esse acompanhamento com os pacientes, né? Ia muito para a linha de cirurgia, então o tratamento da dor e depois ficava sem um acompanhamento. Então, e realmente isso na prática, eu percebo assim, uma diferença gigantesca quando você acompanha desde a parte da alimentação, suplementação, a perda de peso, de gordura, desinflama o paciente, aí sim um resultado muito mais eficaz e pleno ali ao longo prazo. Como tudo na vida, né, Rafa? É um acompanhamento multi. Em todas as especialidades que passam por aqui, a gente sempre pontua, precisa de Sim. vários pontos de contato para que o paciente ele seja o beneficiado, né? Exatamente. Principalmente nessa parte, né, da ortopedia, dores, existem pilares, né? Então, não é só uma medicação, um anti-inflamatório que você vai tomar, que é o que mais tem, vai resolver sua vida. Aquilo pode, no máximo, mascarar, desinflamar um pouco, mas se você continuar fazendo errado ali, então, seus hábitos, o fortalecimento, o sobrepeso, aquilo a tendência é ficar indo e voltando, né? Então fica intermitente e é onde tira o sono dos pacientes, realmente. Aí quando você entende que um dos pilares é o fortalecimento, é você estar menos inflamado, a alimentação, comer menos industrializados, farinha branca, enfim. Aí realmente é um resultado no longo prazo definitivo, né? É impressionante, né, menino? Que todo podcast que a gente Eu quer tava trabalhar pensando nisso aqui agora. fala muito a palavra inflamação, né? Uhum. E a gente vê E que a alimentação, e alimentação, a nutrição. nutrição, está tudo relacionado com o processo inflamatório, né? E eu me preocupo muito quando um paciente chega, passa num ortopedista ou num médico desse, e ele diz, passa só um anti-inflamatório e vai para casa, né? Não passa com acompanhamento com o fisioterapeuta, como você falou, o fortalecimento é muito importante, né? O processo inflamatório, o anti-inflamatório vai melhorar aquela dor no momento, Vai mas mascarar. vai mascarar. Mas se você não resolver, às vezes é o sobrepeso, se você, às vezes é um problema muscular para o fortalecimento, não vai resolver o problema do paciente, né? Exatamente. Uma vez eu escutei uma frase que era mais ou menos assim: você imagina o peixe no aquário e a água do aquário toda suja, né? Se você tira o peixe, trata o peixe, depois volta ele para essa água, a tendência é ele ficar doente É, novamente, né? novamente, Então, né? realmente tem que tratar a raiz do problema, entender como tá o dia a dia, os hábitos, uma consulta profunda para entender e conhecer melhor esse caso, o paciente, no caso, né? Aí você consegue dar as orientações. E o que os pacientes eles estão buscando quando ele chega no teu consultório? O que é que ele procura, o que é que ele almeja, qual a dificuldade, a dor que ele quer? Então, hoje, minha clínica, eu tenho duas clínicas, uma aqui em São Paulo, na Zona Norte, outra no Rio de Janeiro. Aqui de São Paulo, ela é multidisciplinar. Então, eu atendo tanto essa parte da ortopedia quanto a parte ali mais da medicina esportiva, voltada para performance, ganho de massa muscular, emagrecimento. Então, hoje, 70% dos pacientes são mais voltados ali para a parte de estética, emagrecimento. Emagrecimento. Só que assim, eu digo que eu sou muito privilegiado porque eu consigo atuar em uma área da medicina que assim, realmente os pacientes eles chegam, não é para tratar uma doença, a maioria ali é buscando a parte estética, só que eles vêm com uma queixa, mas é muito interessante que depois de 6 meses, um ano, quando a gente trata aquilo, vai muito além, né? Então,
vai na vida profissional, vai na vida pessoal, no trabalho, no relacionamento, muda a saúde plena que a gente fala. Ele Então, tem uma melhora multifatorial em todos os exatamente, parâmetros. exatamente. E outra coisa, Incrível. né? Você falou muito bem a palavra emagrecimento, né? Mas não é só emagrecer, né? Porque a gente vê muito paciente que às vezes perdem peso de forma desorganizada, né? Primeiro ponto é por receitas que famosas fizeram. Eu vou fazer essa dieta também que vai dar certo. E aí, quando a gente emagrece, você sabe muito mais do que isso, o corpo não sabe o que é gordura, o que é músculo, perde tudo, né? E aí, um paciente que perde muito peso rápido, ele acaba, se não fazer atividade física, perdendo músculo. E quem sustenta é o músculo, né? Exatamente. E aí, se não tem um fortalecimento muscular, não tem hipertrofia, e aí começam as dores, né? Começam os problemas ortopédicos, musculares, na parte de coluna também, esses Exato, problemas. e está muito interligado. Então, eu acho que anda muito de mãos dadas. Ali, parte da ortopedia em si, dores crônicas, dor no joelho, dor na lombar, no ombro, enfim, associada a essa parte do sobrepeso, acúmulo de gordura e inflamação, né? Não tem jeito. E hoje, você entra na internet, você é afogado com tanta informação, é seu vizinho falando que emagreceu com uma dieta, então você vai tentando. Normalmente, são dietas restritivas, você tem um déficit calórico muito grande e preconceitos gigantescos aí. Então, achar que um jejum intermitente vai fazer você passar mal e muito pelo contrário. Na verdade, a gente tem que achar as estratégias, entender mais a sua rotina, né? Então, bolar estratégia ali que seja muito compatível com a sua rotina, porque 95% dos pacientes não são atletas, não vivem para aquilo, né? Então não adianta eu chegar, ele repetir a dieta do vizinho, que deu super certo, só que para ele não é compatível com a rotina dele, não é uma coisa sustentável. Então fica naquele efeito sanfona, que é uma coisa péssima, né, para a nossa saúde. E aí, eu acho que deve ter muito no seu consultório, eu estou vendo muito também, o tal do problema que chama sarcopenia, não é isso? Explica pra gente um pouco da sarcopenia e como é que você vê no dia a dia esse problema. Então, assim como obesidade, a sarcopenia, que é a falta de massa muscular, é uma doença crônica, né? Então, e é um processo fisiológico. Depois ali envolve muita coisa, mas depois dos 30 anos, a testosterona, que é o principal hormônio masculino, começa a cair. Então, a sarcopenia do idoso, depois dos 50, 60, 70 anos, ainda mais com a expectativa de vida crescendo cada vez mais, né? Isso é fisiológico, vai perdendo massa muscular. Então, os pacientes eles precisam de estímulos para evitar isso, que é uma coisa fisiológica que vai acontecer com todo mundo, com você, comigo, É normal, com você também, com mulher, muito também. Então, são Somos estratégias. prejudicados em todos os fatores. Exatamente. A perda de músculo primeiro ocorre com a mulher do que no homem, né? Devido ao lado hormonal, né? Então, a gente vê muito isso. Então, por isso que o acompanhamento, né, com o médico é muito importante, tanto na mulher como no homem, porque é comum essa perda muscular do homem, né, e da mulher. Agora, por isso que a gente está vendo muito também o acompanhamento também com a parte de medicina esportiva, como você está falando, a parte da ortopedia, para o paciente não ter esse processo de sarcopenia. Vou aproveitar e fazer uma pergunta que eu acho que parte das mulheres que estão assistindo esse podcast, elas vão querer saber. E o que é que a gente pode fazer para retardar um pouco esse processo ou melhorar um pouco a performance e ter uma longevidade mais efetiva? Então, assim, primeira coisa é a gente identificar, saber que tem isso, né? E aí, no acompanhamento hoje, lá no Instituto, é feito toda uma avaliação física. Então, a gente consegue avaliar massa, tanto a composição corporal com a bioimpedância, mas também a funcionalidade. Então, força muscular, que é um parâmetro muito importante quando a gente fala de deficiência de massa muscular. Então, o primeiro passo é identificar isso. E aí, depois, avaliando, é muito diferente, né? A mulher, ela tem a menopausa, o homem tem a andropausa, que é uma coisa mais lenta. Então, a mulher já sente logo os fogachos, já sente todos os sintomas da menopausa. O homem vem de uma forma mais gradual, caindo libido, sentindo perda de rendimento, de força. Então, a gente tem que identificar o período da vida que o paciente está, né? E a partir daí avaliar tanto exames laboratoriais, avaliar uma deficiência hormonal, uma deficiência de vitaminas, a rotina do paciente. Então, a alimentação é importantíssima. A rotina de atividade física também. Então, muita gente ainda... porque musculação não é uma coisa que todo mundo gosta de fazer, morre né? de paixão e ficar em uma sala fechada, um ambiente muitas vezes hostil ali, com o pessoal treinando, pegando peso. Então,
Muita gente vai mais para a linha do aeróbico também, então só faz aeróbico, tem uma deficiência de nutrientes, come pouca proteína, enfim, tem uma deficiência hormonal, e aí juntando tudo isso, tendência aí para essa linha da sarcopenia também. Então, o primeiro passo é identificar, é entender um pouco mais da rotina para aos poucos ir ajustando, e realmente isso reflete na rotina completamente dos pacientes. Então, qualidade de vida, tudo, né? A sarcopenia, menina, a sarcopenia é muito grave, tem pessoas que não conseguem levantar esse copo, né? Não tem Exato. força para levantar o copo. Levantar da Da cadeira. cadeira, essa sarcopenia é muito grave, né? Eu, como cirurgião bariátrico, eu falo muito com meus pacientes, vai fazer a cirurgia bariátrica, mas tem que, quase obrigatório, né? Fazer uma atividade física, uma certeza. musculação, ou então qualquer tipo de atividade física, porque o meu medo é um paciente meu que eu opero, ele perde 40 quilos, 50 quilos. Imagina o quanto de músculo isso vai junto, né? É isso. Então, a chance de ter uma sarcopenia é alta. Então, o paciente bariátrico, ele tem que fazer associado uma atividade física para não ter esse risco de sarcopenia, porque isso começa, como ele falou, a ter problemas no dia a dia da pessoa. O paciente não Com consegue certeza. fazer, levantar direito, não consegue pegar um peso direito, e isso, muita dores no corpo, né? E isso consegue atrapalhar o dia a dia desse E paciente. qual a idade ideal, tanto para o homem quanto para a mulher, para começar a fazer essa investigação, acompanhamento, não existe? A gente trabalha muito com a prevenção, né? Não adianta você chegar com 80 anos, 85, já com uma sarcopenia avançada, com dores, e achar que vai mudar drasticamente a sua qualidade de vida ali, porque é muito difícil. Então, quanto antes, melhor, né? A gente já sabe que musculação é um esporte muito seguro também, não tem, antigamente ficava com medo do crescimento, né? Mas então, quanto antes alinhar tudo, é melhor, sem dúvida nenhuma. E você tem algum preparador físico associado na tua clínica para ajudar nesse processo dos pacientes da atividade física? E outra pergunta, qual atividade física você orienta? Quando o paciente está começando a perder peso, qual a melhor atividade física para você? Então, hoje, o nosso acompanhamento, a gente visa muito resultado. Tá. Né? Então, o acompanhamento, para ter resultado, não é o médico achar que vai resolver tudo, vai passar um treino, vai montar uma dieta e vai passar todas as medicações. Não existe isso. Então, a nutricionista estudou ali muitos anos com certeza ela vai conseguir orientar um paciente muito melhor. O educador físico, a mesma coisa em relação aos treinos. Então, a consulta lá hoje, obrigatoriamente, tem que passar com toda a equipe. Então, é como se fosse uma consultoria, né? Durante a consulta já passa comigo e com a nutricionista ao mesmo tempo, e depois por trás já tem todo esse suporte do educador físico, periodizando treinos, tem suporte com aplicativo também, e a gente está estruturando até para colocar em grupos, né, do WhatsApp para dar todo esse suporte, que não é... E isso é gradual também, os estímulos têm que mudar, né? É uma coisa complexa, então tem que ir periodizando tanto dieta quanto treino, isso é a base de tudo. E a sua consulta, como é a primeira vez na consulta com você? Então, o paciente hoje, ele chega, a gente faz toda a avaliação física, né? A nutricionista pega as medidas, então circunferências, pregas, faz a bioimpedância, avalia força muscular também, e a partir daí entra em consulta comigo, com ela ao mesmo tempo, e a gente já começa a entender e conhecer melhor esse paciente, criando vínculos, entendendo a rotina, os objetivos. É muito, muito importante ouvir, entender ali o que incomoda, como eu comentei. Muitos pacientes, eles vêm com uma dor mais superficial, assim, que é muito importante, não vamos ser hipócritas falar que não, mas a parte estética. Só que o legal é que depois de 6 meses a gente vê, já mudou completamente a vida, a rotina desse paciente. Então, começa assim esse acompanhamento em conjunto, a gente já solicita todos os exames e a partir daí vai de uma forma bem individualizada, né? E o paciente, uma média, como você falou, individualizada, mas é uma média de resposta boa, o paciente desse começa a ter, em quanto tempo mais ou menos? Hoje a prioridade é ter um resultado rápido, né? Tá. Antigamente a gente tinha muito medo de emagrecimento rápido, hoje a gente sabe que isso é fantástico, mantém o paciente motivado. Então Isso. não adianta o paciente ficar 6 meses ali, depende muito do caso, mas assim, de uma forma geral, 6 meses, perder 1, 2, 3 quilos ali, não adianta, senão ele vai passar um feriado com a família, engorda 3, ele volta na segunda sem vontade nenhuma de treinar, totalmente desmotivado. Então, ele vê que é possível, é o principal. Então, em 2 meses, sim para perder 5 quilos, 7 quilos, entendeu? Muito disso no início, sabe que é retenção, né? Então, na primeira semana, em alguns casos, 3 quilos a menos, 4 quilos a menos. Uma coisa rápida, não de gordura, obviamente, mas uma perda de peso.
e a partir daí a gente vai tentando trazer mais próximo da rotina ideal, da rotina mais saudável. E quando você fala em hipertrofia, que esse paciente, você trabalha com hipertrofia, o músculo pesa mais do que gordura. Então, às vezes o paciente não muda, eu não vejo muita coisa na balança, mas nas medidas a gente vê uma diferença muito importante, né? Exatamente. Então, por isso que a bioimpedância, eu acho que você deve fazer quanto em quanto tempo a bioimpedância num paciente desse? O paciente que já começou acompanhamento com a gente, ele tem liberado 100% do tempo. Então, se ele quiser ir todo dia fazer uma bioimpedância, óbvio, Não tem não é necessidade legal, disso. mas de uma forma geral, a cada 30 dias a gente refaz. O músculo, ele pesa, tem 1 quilo de músculo, obviamente a mesma coisa que 1 quilo de gordura, só que ele ocupa muito mais espaço, né? Então, às vezes, como você bem disse, na balança não mudou, mas fazendo a avaliação física completa, você percebe que teve uma mudança, às vezes ganha 3 quilos de massa muscular, perde 3 de gordura, e visualmente já é bem diferente, né? Acompanhando com fotos também, que é muito importante. Incrível. E na perca de peso, quando a gente fala sobre emagrecimento, qual o exercício hoje que é o maior aliado para o emagrecimento? Então, hoje os estudos são vias metabólicas diferentes, né? Mas assim, o mais eficaz é ainda a musculação até para perda de peso. Só que pensando em saúde, sempre o ideal é associar. Então, atividade de musculação com peso. Quando a gente fala em musculação, atividade contra a resistência, né? Com peso. Aí entra CrossFit também, que é um pouco mais dinâmico, mas funciona bem para isso de uma forma diferente, mas funciona também bem para o ganho de massa. E sempre associado com algum tipo de aeróbico, né? Quando a gente fala do paciente obeso, tem que tomar muito cuidado com o aeróbico. Não vai pedir para um paciente obeso, sedentário, a partir de amanhã sair correndo, porque senão aí gera um prejuízo muito grande nas articulações também. Então, isso também é importante. Então, no início, tentar, com o paciente obeso, mais inflamado, tentar partir para uma linha de atividade física com menos impacto. Aí entra muito bem a musculação, o aeróbico pode ser na piscina, um hidroginástica, uma bike, enfim. Tem várias opções hoje. É isso, a gente estava até conversando antes aqui nos bastidores. Eu vejo muito paciente meu pós-bariátrico, a gente faz a cirurgia bariátrica, o paciente chega na consulta, ele tem problemas ortopédicos, que é um dos fatores que faz até liberar a cirurgia dele, né? E aí a gente opera esse paciente e depois o paciente não precisa mais fazer nada, não precisa fazer nem cirurgia, porque já estava programado uma cirurgia antes da cirurgia bariátrica, operou, perdeu 30, 40 quilos, associado com fortalecimento, acabou, não precisa nem fazer cirurgias. Isso é muito comum, acho que você vê isso também, né? Com certeza, com certeza. Isso aí, como a gente comentou, o sobrepeso, o aumento, a obesidade, ela tem alguns fatores que prejudicam as articulações. Não é só o sobrepeso, né? Então, assim, toda a inflamação que o paciente tem, que a gente volta na inflamação, ela aumenta até o desgaste das articulações. Então, muitas vezes, você cortando isso, melhorando a alimentação, dando mais massa muscular para sustentar as articulações, resolve o problema daquele paciente, né? Por isso que também a gente comenta de o quanto antes começar, melhor. Não adianta chegar lá na frente com 60, 70 anos querer iniciar e ganhar muita massa muscular, porque essa é a hora de manutenção, né? Estratégias para pensar em manutenção. E para quem já tem esse desgaste nos joelhos, nos membros, o que é que a gente tem dentro da... Então, hoje, o que tem de melhor, mais moderno, são as infiltrações com ácido hialurônico, né? É um tratamento indolor, rápido, acelera esse retorno do paciente. Quando a gente fala em motivação e manter o paciente com adesão, é também tirar a dor do paciente para ele conseguir treinar. Isso faz no consultório ou tem que ser hospital? Normalmente é feito em consultório mesmo, tá? Então a gente dá preferência a uma coisa mais rápida, não precisa da liberação do tempo de ser feito no centro cirúrgico, ainda mais se for uma articulação, o joelho apenas bilateral, a gente consegue fazer essa infiltração, uma anestesia local, um procedimento rápido de 5 minutos, apenas uma média assim, de 24 horas sem atividade física, mas é uma vida normal, sai de lá dirigindo, enfim. Uma vida normal e sem dor, né? Exatamente. Já sente na primeira semana, já sente essa diferença. Justamente, não precisa ficar ingerindo um monte de medicação anti-inflamatória, que agride muito mais. É uma coisa local e justamente por conseguir colocar dentro da articulação do paciente,
o efeito também é muito mais rápido e duradouro. E dura quanto tempo o ácido hialurônico lá? Você dura quanto tempo para fazer nova infiltração, chegar no procedimento desse? Certo. Normalmente, tem uma indicação ali a cada 6, 8 meses e até 1 ano. Não tem também uma receita de bolo, porque se o paciente, dependendo do grau de lesão, fez ali o protocolo de infiltração, 1, 2, 3 infiltrações, e fez um um acompanhamento da forma correta e ideal, ganhando massa muscular, evitando que esse peso suba muito também, muitas vezes ele nem precisa fazer mais. Agora, se for uma lesão mais avançada, realmente a cada 8 meses, 1 ano, aí tem que refazer. Eu acho que para você decidir uma cirurgia de um paciente desse, tem que estar com um grau muito avançado, ou então o paciente não melhorou bastante. Mas eu acho que é raro você ter que fazer cirurgia num paciente que acompanha direitinho com você, né? É raro. Ainda mais com esse quadro de condromalácia, uma artrose, né? Hoje a gente sabe que a cartilagem ela é avascular, né? Não chega a sangue. Então a gente tem que prevenir de ter um desgaste muito avançado. Depois de um desgaste avançado, é mais contenção de danos. Então, e a gente consegue fazer isso muito bem com ácido hialurônico, né? Uma substância que tem uma viscosidade alta, então tem um efeito biológico ali em prevenir, em lubrificar, funciona como um suplemento mesmo para a articulação, prevenindo esse desgaste rápido da cartilagem. Perfeito. E falando mais uma vez sobre emagrecimento, que eu acho que é o assunto que todo mundo quer saber, quais são as armadilhas que as pessoas podem encontrar nesse processo de emagrecimento, na busca por fazer esportes e tentar emagrecer através? Eu acho que assim, existem muitas coisas. Uma delas é o radicalismo, né? A gente tem que fugir muito do radicalismo. Então, do dia para a noite, começar um déficit calórico muito grande, abdicar das coisas que você gosta. Então, se você gosta de um chocolate, não tem alimento proibido, entendeu? É muito mais, tem que ser pensado no longo prazo. O resultado tem que vir rápido, mas você tem que conseguir sustentar aquilo. Então, mudando as estratégias, isso é o mais importante. Se você fizer uma restrição muito grande, primeiro que você paga com saúde, você perde rendimento no dia a dia, você não consegue disposição para trabalhar, para treinar. Então, entra muito a estratégia correta. Isso é uma coisa muito importante. E outro ponto também é que os detalhes importam. Então, muita gente pensa que eu treino para poder comer. Isso a conta nunca vai fechar, né? Se você pensa no final de semana, de 3 dias. Tem muito isso na internet, né? Eu como para poder comer no final de semana, né? Não dá, entendeu? Depende muito dos seus objetivos, né? Mas mesmo assim, você pensa no final de semana. Sexta, sábado, domingo, são 3 dias de uma semana de 7 dias, quase 50% do tempo ali, está chutando balde. Então, não dá. Dá para você, com a estratégia correta, ter uma vida social legal, não abdicar dos prazeres da vida, mas ter um corpo legal também, rendendo bem no esporte, no seu trabalho. Vai na praia ali, tem uma autoestima boa, sem camisa, não tem problema. Quando eu falo de radicalismo, isso inclui o álcool também, entendeu? Então, vai estar viajando com a família na praia, não tem problema, tá lá, autoestima boa, se quiser tomar uma cervejinha, enfim. Acaba que a gente vai percebendo também que essa atitude ela vai se moldando, né? A gente fez aqui entrevista com nutricionista, com nutrólogo, e vai se moldando, porque hoje o principal objetivo para o paciente é a longevidade. Longevidade. Essa é a palavra-chave hoje em dia, né? Acho que a maioria busca muito qualidade de vida e longevidade. E os que não buscam, depois de 6 meses estão buscando já. Porque o emagrecimento ele vem rápido e a pessoa começa a perceber a importância da qualidade de vida, né? E o emagrecimento, e quer mais, e vai... Vem como consequência o próprio emagrecimento, hipertrofia. Quando você tem um intestino bom, você dorme bem, menos inflamado, aí a consequência vem de uma forma muito positiva. A gente fala muito aqui também, a gente viu falar muito, você falou uma palavra, dormir bem, né? É o mais difícil. É o mais complexo. Mas o paciente quer comer bem, hoje tem tanta facilidade, né? Marmita já pronta e tal, organização, mas dormir bem é outro fator. E é importante demais, né? O dormir bem, parece que o corpo recupera e aí melhora bem a qualidade de vida do paciente. Quem é meu paciente já sabe, assim, uma das coisas que eu dou mais prioridade é essa parte do sono. Não tem como você pensar, quero usar o hormônio. Nem pensar se nem a sua rotina
está adequado, entendeu? Se não tem nenhuma boa noite de sono. E até por isso que na clínica tem também o acompanhamento com o psiquiatra, entendeu? Não acho que tenho capacidade, quando passa de um determinado ponto, tem que ter o acompanhamento de um especialista, isso é importantíssimo também. Uma noite ruim de sono, no dia seguinte, você está indisposto para treinar, seu apetite, a tendência é aumentar. Você busca alimentos mais calóricos para dar pico de energia. Isso. Exatamente. É impressionante. A pessoa, quando dorme mal, o outro dia você vai muito pro carboidrato, né? É impressionante. Você vai mais. Isso aí. Comida muito calórica, né? Seu corpo, ele pede um alimento que vai te dar. Ele precisa de mais energia. Exatamente. E vem justamente desses alimentos mais calóricos, mais gostosos, normalmente. Também vão embora no mesmo nível, rápido, né? Rápido, aí já tem fome de novo. Toda hora tem que ter esse estímulo. E aí eu tenho isso no meu dia a dia muito, porque eu opero muito paciente que trabalha na área de saúde, é enfermeiro, técnico de enfermagem. Cuida de todo mundo, mas não tem tempo para se cuidar. E esses plantão noturnos, cara, esses daí o paciente vai engordar muito, ganha muito peso muito rápido, né? Exato. É impressionante. E à noite não dorme bem, lá o pessoal pede muita pizza, pede comida. Quadro, verdade ou mito? O nosso corpo não foi feito para comer à noite? Não foi feito para comer? Para ingerir alimentos à noite e madrugada, enfim. Cronobiologicamente falando, é mais saudável a última refeição ser o mais cedo possível, sem dúvida nenhuma. E mesmo assim, se for comer depois, é ideal que seja uma refeição mais leve. Se você come um boi próximo à hora de dormir, com certeza o seu sono não vai ser tão bom. E eu vi o seu Instagram, você fala, eu já tinha escutado falar face de Ozempic, né? Mas aí você falou de bumbum de Ozempic, né? Explica um pouquinho aí. E outra coisa, você faz uso do Ozempic, da medicação, que é uma medicação que eu acho muito boa quando ela é bem orientada, feita associada com atividade física, com uma dieta regular, eu acho que vai bem. Exatamente. Mas tem que tomar muito cuidado, porque é como você falou, tem perda de peso importante e aí pode dar esse processo de flacidez, né? Com certeza. Os análogos do GLP-1, eles vêm sendo muito falados, né? Que é justamente Saxenda, Vistosa, Ozempic também. Eles vêm sendo muito falado, comentado, estudado e já deu o que falar, né? Mas, assim, é uma medicação fantástica, já mudou muitas vidas. É uma medicação que, quando bem indicado e usado junto com a estratégia correta, é fantástica. Só que era uma medicação também que não precisava... Não sei se não precisa mais, mas não precisava de receita médica. Qualquer pessoa tem acesso na farmácia. E é isso, Luiz, que eu acho que é o erro, né? Eu acho que qualquer um pode chegar agora ali e comprar essa medicação. Inclusive, se automedicavam em relação a dosagens. Eu conheço várias pessoas que diziam, minha amiga está fazendo 2 miligramas, eu vou fazer também. Muito isso. E quando a gente fala de pegar o que deu certo para o amigo, para o vizinho e tentar replicar, é aonde vem o problema. Isso é um processo individualizado, né? Totalmente. E isso tem que ser, é isso que eu falo muito. Essa medicação é muito boa quando é bem orientado, você tem um acompanhamento. Porque o problema, eu acho que é isso aí. A gente vê esse problema porque você pode qualquer um comprar, então... Exato. E aí, quando a gente fala de face de Ozempic ou bumbum de Ozempic, é justamente referente à flacidez que fica, né? Porque o processo de emagrecimento, você pode ver, não é simplesmente emagrecer, você fica com aquele aspecto de doente, né? Flácido, não fica com aspecto de saudável. E muitas vezes, quando o paciente usa o Ozempic e simplesmente para de comer, não tem força para treinar, não tem força para fazer nada. Aí que vem esse aspecto, então a flacidez maior, cai bumbum, a face fica com aspecto realmente doente. E acho que não é isso que a gente busca, né? Justamente o contrário. Ninguém quer isso, né? E eu me preocupo muito com esse processo essa perda de peso de má qualidade, né? Esse processo de perda de peso de má qualidade causa, aí a autoestima, em vez de ficar alta, fica baixa, porque você fica com cara de doente, né? Bumbum flácido, como você falou, e também você começa a ter problemas de saúde, né? Porque é uma perda de peso muito, muito ruim. O paciente que tem uma perda de peso dessa, que perde muito músculo, a gente vê que o paciente, quando ele perde muito músculo, o seu metabolismo cai e a chance de ganhar peso é maior. Porque a gente sabe, você vai explicar um pouco a gente aí, quanto mais músculo a gente tem, maior a taxa metabólica do paciente, né? Isso é importante, assim, a gente ter alguns conceitos em mente, né? O primeiro deles é sobre o efeito sanfona. Então, se você perder muito peso,
quando a gente perde peso, a gente está indo para uma linha que leva à morte. Se você perder muito peso, não tenha dúvida. Então o corpo ele fica com esse receio, perdeu 10, 20 quilos de gordura, que é uma fonte de energia, o corpo ele vai tentar poupar. Isso é fisiológico. Então todo o seu metabolismo cai, hormônios do apetite aumentam, tireoide fica mais lenta, hormônio, testosterona, a tendência a cair também, justamente para acumular mais gordura. Aí que vem o paciente que ele usa por conta própria, usa ali 2 meses, 3 meses, 4 meses da medicação, perde bastante peso e depois o reganho de peso é até maior. Então perdeu 10, 15 quilos, tendência a ganhar 20 quilos de gordura na sequência, porque todo o metabolismo ele fica mais lento. E quando a gente fala de emagrecimento saudável, é muito importante levar em consideração a composição corporal, né? Então aí entra a importância, como você disse, da massa muscular. Quanto mais músculo, mais calorias a gente queima no dia. Então, hoje a gente avaliando o metabolismo basal nosso, representa 70% das calorias que a gente queima no dia. Isso incluindo ali atividade física, de tudo. Então, a maior parte vem do nosso metabolismo basal. Por isso que é importante ter uma composição boa e juntamente com a estratégia na sua rotina. E a busca segura também por profissionais qualificados para fazer esse processo de emagrecimento. Sim, né? com certeza. Fazer esse acompanhamento. Isso aí eu acho que é o mais importante. Eu gostei do seu, como você falou da sua clínica, é isso, né? Você não sai de um canto, vai para outro, tá tudo lá concentrado, porque o paciente já sai com um pouco a receita do bolo, mais ou menos, tudo organizado, e tem uma equipe atrás desse paciente, porque tratar obesidade, ou tentar fazer um emagrecimento sozinho, eu acho que vai ser. Arriscado. O risco é muito alto, né? E assim, ter uma equipe que fale a mesma língua também. Não Isso. adianta eu passar com um médico que, enfim, a favor do jejum intermitente, depois você passa com uma nutricionista que é totalmente contrário. Enfim, são visões diferentes, não tem uma regra única. Então, a equipe falando a mesma língua, seguindo ali no mesmo objetivo é importantíssimo, né? Então, e ter esse contato também, o médico falando com a nutricionista, com o educador, para então aí sim atingir o objetivo. Trabalho em equipe é o foco, é essencial para o paciente. Você falou um pouco de jejum intermitente. Você é a favor ou contra jejum intermitente? Não, sou muito, muito a favor. É fantástico, né? Isso aí, muitos benefícios quando a gente fala até de longevidade, né? Então, aquela apoptose das células controladas traz muitos benefícios aí, vem sendo cada vez mais estudado. Já é uma realidade, né? E você indica aos seus pacientes muito o jejum intermitente? No processo de emagrecimento, assim, não tem uma regra única, como a gente comentou, mas assim, uma base de jejum intermitente, com uma dieta low carb e os seus conceitos ali, muito baseado na rotina do paciente, é fantástico, funciona muito bem, são ótimas opções. O que é que você faz assim? Eu vejo muitos pacientes reclamarem um pouco usar proteína, né? Esses shakes, essas proteínas, às vezes tem suplementação. Eu acho que tem pacientes que gostam, que não gostam. Como é que você lida com esses pacientes? Porque eu acho que é importante a dieta hiperproteica, mas essas suplementações nem todo mundo aceita bem, né? É muito de caso a caso, né? Tem pessoas que preferem muito os sólidos. O melhor seria nem precisar de whey protein. A grande vantagem dele é muito a sua praticidade, né? Então hoje muitos empresários, correria do dia a dia, malemar consegue dormir, ter uma boa higiene do sono. Imagina você pedir para comer uma marmita ali no meio da tarde com ovo, frango, enfim. Aí entra essa estratégia de whey protein. E só uma observação do jejum também, uma coisa muito importante. As pessoas que escutam falar do jejum e já tentam fazer 18, 20 horas porque deu certo com o vizinho, né? Não é assim, a gente tem que adaptar o nosso corpo, então ele tem que ficar seto-adaptado, por isso que lá no Instituto normalmente começa com 12, 14 horas e isso vai progredindo e também não tem uma forma única, pode a última refeição ser às 18 horas, que seria o ideal cronobiologicamente falando, ou então você pode fazer a última refeição mais tarde de acordo com a sua rotina e deixar para almoçar apenas, sempre usando a noite como estratégia também acaba facilitando. A gente já teve aqui no PodMed mesmo uma orientação sobre o jejum intermitente e orienta você mais a última refeição, não é isso? Exato. Pular, na verdade, é a última última refeição. Deixar a última refeição mais cedo possível, Mais cedo né? possível. Então, o melhor dos mundos é jantar às 17, 18 horas
E aí você tomando café da manhã, 8, 9 horas da manhã, pronto, já bateu ali pelo menos No meu 14 caso, eu pulo o horas. café porque eu não tenho apetite pela manhã, então eu já Exato. almoço. Eu também sou assim, Mas né? eu fico na ingestão também. de água a manhã inteira. Exatamente. E Café. tem gente que tem a primeira refeição do dia meio que obrigatória, porque faz com a família, é um momento ali da família. Eu não vou tirar Não, isso, é. justamente. Então, aí são estratégias. Aí deixa para jantar mais cedo. Só tem que tomar cuidado com aquele ponto. Tem pacientes que não têm o apetite de manhã, mas também porque jantam Muito à um noite. quilo de feijoada às 11 horas da noite, aí não vai ter apetite. Não Então, dá, né? muitas vezes, se você ajustar isso, Agora, falando entre alimentação e essa área de esporte, quais são os alimentos que eles são primordiais para uma construção muscular? uhum. Quando a gente fala de whey protein, a gente tem que pensar muito em macronutrientes ali, o carboidrato, a proteína e a gordura. Os três são fundamentais para se ter performance. Então, esse negócio de não comer carboidrato, a gente sabe que isso é errado, né? Não, Tem que ter o carboidrato, né? Carboidrato é vida, né? A única coisa é que você tem que saber dosar Dosar a isso quantidade. e a qualidade do carboidrato, né? Isso. Então, carboidratos complexos, com maior quantidade de fibra, e são estratégias Alguns ótimas. exemplos desses carboidratos. Então, aí entra as raízes, a batata doce, inhame, enfim, são esses mais complexos que têm mais fibras. O arroz integral também, são ótimos. Aveia, farinha de aveia. Então, aí você falou do carboidrato, e o que é que você orienta de proteína? Como é essa dieta? Então, quando a gente pensa, tem que ser avaliado muito o biotipo do paciente e os seus objetivos, né? E aí a gente começa a pensar nas estratégias de quantidade de cada macronutriente. Quando se pensa em hipertrofia, por exemplo, então que é importantíssimo manter ali pelo menos 5, 6 gramas de carboidrato por quilo dia. Proteína, pode pensar em 1,6, 2, 2,3 gramas quilo dia. Aí tem que iniciar e ver como, acompanhando de perto, ver como cada paciente vai reagindo, a evolução de cada um, e aí você vai ajustando e evoluindo quantidades, né? Mas de uma forma geral, é isso. Se for pensando em uma dieta low carb, 2, 3 gramas quilo dia de carboidrato, então não precisa zerar. E como muita gente pensa. exatamente, é importante também a hidratação, né? Hidratação, A gente fundamental. vê muita gente que não se hidrata bem, não toma 2, 3 litros de líquido por dia, e aí acaba até tendo um pouco de reganho, né? Não ganho de peso, mas fica um pouco, é demasiado, né? E isso na balança você vê alteração, né? Com certeza. E muitas vezes, assim, quando acha que está com fome, é sede. É sede. É sede. Se você bebe água, você percebe que já controla um pouquinho ali. Então, a quantidade certa para o seu peso é fundamental, né? Porque diminui retenção. Aí entra também chás, inclusive no jejum, que é importantíssimo. Não quebra jejum, né? Então, é importante. Chá, café também, Café sem açúcar, né? Também não quebra o jejum. É outro nível. Não quebra o jejum também. Eu não consigo, eu boto pelo menos umas 2 gotinhas de adoçante. A gente estava mas- até comentando antes, né? Tem estudo científico que mostra isso. Melhor do que ir diminuindo quantidade de adoçante, açúcar, é você parar. Então, falam que no 7º dia você já começa a se acostumar, no 8º já se adaptou bem ao café sem açúcar. É outro nível. É difícil, isso é Café sem difícil. E é uma açúcar. bebida para ser bebida amarga, né? Então, é igual uma cerveja, você não vai colocar açúcar na cerveja para ser bebida amargo, né? Então, você começa a apreciar mais o gosto dele. Pois é, estamos chegando no finalzinho do nosso episódio. Queríamos agradecer mais uma vez aos nossos parceiros, a SciTech, ao Hospital Sarra, ao Grupo Fleury e ao Dr. Luiz por compartilhar esse conhecimento aqui conosco e com os nossos ouvintes. Tenho certeza que acrescentou tanto para nós dois, né, Dr. Rafael, quanto para quem está do outro lado também E assistindo. para mim também aprendi muito com vocês, foi um prazer. Espero ter agregado aí com conhecimento. É Sem ótimo, muito dúvidas. obrigado. A gente vê que passa rápido, né? A gente conversando aqui, no instante passa. Estou muito feliz, eu acho que tirou muita dúvida minha, da Milena e também do pessoal. Depois nos porque- bastidores vai ter muito mais. Porque a gente, cada podcast, Podmédica aqui, eu aprendo muito, né? Eu aprendo muito porque é muita troca de informações, né? E isso eu acho que é importante para todo mundo. Com certeza, o podcast ele veio para agregar muito, trazer muito conhecimento.
e uma coisa prática, né, que a gente consegue escutar durante o dia e muito legal. Você mesmo falou que no carro só escuta podcast, né? Só isso, só isso. Então aproveita Aprendendo. aqui aquele tempo de trânsito, quem é de São Paulo já E para sofre consumir bastante. conteúdos construtivos, né? Com certeza, que vão agregar, né, conhecimento, Ai. aprendendo sempre. Pois, Muito bom. muito obrigada. Até a próxima. Muito obrigado.